O fato é que essa pandemia, particularmente no Brasil, nos revelou, cenários e situações pavorosas, bizarras, inacreditáveis. E uma delas, que certamente vai entrar como uma das mais escabrosas que já aconteceram nesses últimos anos no Brasil, é a história da Prevent Senior, que é um plano de saúde destinado principalmente a idosos, rede de hospitais, que resolveu fazer experimentos com seres humanos. Experimentos com remédios sem eficácia, e para isso adulteraram, alteraram prontuários, de acordo com as acusações pelo menos, adulteraram e falsificaram prontuários, exigiram que seus médicos dessem remédio para os seus pacientes, mesmo a contragosto, e ocultaram a morte de alguns pacientes que morreram por complicações decorrentes da Covid, e para não prejudicar a mensagem oficial dos negacionistas do Brasil, dos cloroquiners, eles vão lá e escondem essa informação. Então hoje a gente fala sobre isso, sobre a Prevent Senior e principalmente sobre ética, e como os atos desse plano de saúde, dessa rede de hospitais, desses médicos, violam os princípios mais elementares da ética médica. Mas antes disso, já curta esse vídeo, deixa aqui embaixo um comentário, dando um bom dia, como estão as coisas por aí, e também se inscreva no canal, porque a meta até o fim desse ano é de 700 mil inscritos. Então, o que aconteceu, Como eu falei, essa Prevent Senior, ela é uma rede de hospitais e um plano de saúde que embarcou na onda, negacionista, tanto do presidente da República quanto de um grupo de médicos que defendiam que havia algum tipo de tratamento precoce para a Covid. E eles aplicaram esses remédios nos seus pacientes sem consentimento dos pacientes e sem consentimento ou conhecimento das famílias também. E em alguns casos aplicaram com consentimento, mas ocultaram as mortes. Por exemplo, 2 casos aqui famosos que agora estão, ocupando espaço na mídia. Um deles é do médico Anthony Wong, que era um médico negacionista, era alguém que fazia parte daquele gabinete paralelo, que assessorava o presidente em relação ao kit Covid, a cloroquina, a ivermectina e outros remédios. Ele teve Covid, teve complicações, foi internado, foi para a UTI, foi entubado e morreu. E depois, na hora da morte, eles simplesmente apagam essa história. Não, ele morreu por outras questões. Daí por uma série de causas ali, mas nenhuma delas é a Covid. E eles ocultam porque a morte de um negacionista que usou os remédios que ele prescrevia, que ele indicava, que ele recomendava, e mesmo assim morreu, seria uma mensagem negativa para os negacionistas. O outro caso é da mãe do Luciano Hang, o velho da van, a Regina Hang, que também teve Covid, teve complicações, foi internada, foi para UTI, foi entubada e faleceu. E daí no atestado de óbito dela não consta Covid, que também seria um modo de ocultar isso para que não viesse a público que a mãe de um negacionista, a mãe de um bolsonarista que apoia, essas medidas insanas do governo Bolsonaro, morreu apesar de receber o tratamento com o kit Covid, com cloroquina, com ivermectina e esses outros remédios que eles prescrevem e que não têm eficácia comprovada. E isso aqui, essa situação, esses experimentos feitos com seres humanos nessa rede de hospitais e plano de saúde, se equipararia, a gente poderia dizer que é equivalente, em certos elementos pelo menos, aos experimentos mais bizarros já feitos na história da medicina. Testes feitos com seres humanos, inoculando doenças, ou abortos forçados, ou outras situações que são claras violações de direitos, mínimos, essenciais dos seres humanos. Basta de pensar, por exemplo, na Alemanha nazista, em Auschwitz, o médico Josef Mengele, um médico que fazia experimentos, dos mais inacreditáveis e pavorosos com prisioneiros de Auschwitz, com gêmeas, com ciganos, com judeus, tentava trocar a cor dos olhos das pessoas, inoculava doenças para ver a reação delas. Alguns experimentos são até difíceis de descrever, de tão bizarros que são. E daí a gente entra na questão da ética, porque basicamente o que acontece aqui é uma violação ética dos princípios básicos também da prática da medicina. E do ser humano, Porque primeiro vamos entender aqui algumas correntes da ética, para a gente poder entender como isso se encaixaria talvez em alguma visão ética possível. Porque foram alguns dilemas que foram apresentados durante a pandemia, como a gente vai entender mais adiante. Existem 3 grandes correntes. A primeira delas é a corrente da ética da virtude, representada principalmente por Aristóteles, e que diz o seguinte: a ética, ou comportamento ético, ele é a justa medida. Então, por exemplo, tem uma virtude da coragem. A coragem é uma virtude para Aristóteles e para os gregos também. E a coragem seria a justa medida entre a inconsequência, ou seja, você se expor ao perigo ou expor os outros ao perigo de maneira desnecessária, e entre a covardia,
o medo da batalha, o medo de morrer. Então, a coragem seria o caminho intermediário disso. Ou, por exemplo, a generosidade seria a justa medida entre esbanjar dinheiro, ser também inconsequente com o uso do dinheiro e ser avarento, ser mesquinho, ser, sabe, mão de vaca. Então seria o caminho do meio. É claro que a grande questão que surge sobre essa justa medida é quem estabelece a justa medida, né? Como a gente sabe se a gente não passou do ponto ou está abaixo do ponto? Como é que a gente sabe se a gente está nesse ponto intermediário, né? Que realmente seria a prática da virtude? É difícil estabelecer isso. E para Aristóteles, a virtude é uma prática. Quanto mais você exerce a virtude, melhor você fica. É como praticar um instrumento. Quando você pratica um instrumento, a tendência é que você se torne mais hábil ao tocar aquele instrumento. Então a virtude seria parecido com isso. Depois disso, essa é uma corrente menor, né? Não é tão levada em consideração atualmente. As outras duas grandes correntes são a deontologia, ou a ética do dever, e a segunda é o consequencialismo. A deontologia estabelece que há alguns princípios elementares de práticas, de condutas, de normas morais. Por exemplo, as religiões, elas são essencialmente deontológicas. As religiões, elas jogam práticas ou normas que deveriam ser universais. Afinal de contas, Deus não erra. Se Deus estabeleceu umas regras, ele não pode mudar de ideia depois, né? Ah, eu estava errado, agora a regra é essa. Porque Deus é perfeito. Então, assim, ele sempre esteve certo. Por exemplo, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é uma tábua de lei deontológica. Não matarás. Isso aqui é uma norma, é uma regra, é um pecado, né, na religião, e que comporta pouquíssimas exceções. Quando ele fala não matarás, é porque você não deve matar. Se você matar alguém, isso é um pecado. É claro, como eu falei, comporta algumas exceções. Por exemplo, autodefesa. Se você se defender e matar alguém para salvar sua vida ou de outra pessoa, talvez fosse considerado por Deus como uso legítimo da força e da violência. Mas, via de regra, os preceitos religiosos são deontológicos. Você deve agir desse modo. Você deve agir desse modo porque tem uma regra, sabe, transcendental. Mas também é uma corrente filosófica, né? Kant é um dos grandes exemplos disso, um pensador alemão, que estabelece uma ética deontológica nesse sentido, né? O imperativo categórico, por exemplo, de que o modo como você se comporta no mundo deveria partir do princípio de que a sua prática serviria de norma para todas as demais pessoas. Tem um certo elemento também da ética da reciprocidade aqui, né? Não faça ao outro o que você não quer que faça para você. Se for pensar também, é basicamente um preceito de Jesus, né? Ame o teu próximo como a ti mesmo. Boa parte dos códigos de ética, por exemplo, a ética médica, também são deontológicas, porque estabelecem certos comportamentos que os médicos devem aplicar a princípio já, antes de tudo. Quando você vai entrar na carreira, quando você vai exercer sua profissão, você já parte desse código de ética. E um dos artigos aqui do Código de Ética Médica, que é o artigo 6º do capítulo 1, diz o seguinte: o médico guardará absoluto respeito pelo ser humano e atuará sempre em seu benefício, mesmo depois da morte. Jamais utilizará seus conhecimentos para causar sofrimento físico ou moral, para o extermínio do ser humano ou para permitir e acobertar tentativas contra sua dignidade e integridade. Então, levando em consideração esse princípio aqui, de não causar mal, sofrimento a alguém, de não matar ninguém, né, de não matar um paciente, não causar extermínio de um ser humano, e de não acobertar tentativas de violação da dignidade do paciente, se a gente for pensar nesse elemento aqui da ética médica, e for pensar na Prevent Senior, você pode ali levar em consideração que vários médicos dessa rede violaram a ética médica. Porque se fala muito da autonomia médica, que também está no Código de Ética dos Médicos, mas não se leva em consideração que o médico tem, antes disso, o compromisso com a vida do seu paciente, o compromisso com a integridade do seu paciente, o compromisso com o respeito à dignidade dele. Isso vem antes da autonomia. A autonomia do médico tem a ver com a capacidade dele de usar a sua autonomia para proteger a vida do seu paciente, para proteger a dignidade do seu paciente. E não para fazer experimentos humanos, e não para poder aplicar remédios sem eficácia, sem o consentimento do paciente ou o conhecimento dele. Aí é uma violação da ética médica, deontológica, é uma ética do dever, eles devem seguir esse princípio ético. E depois tem uma outra corrente, como eu falei, que é a consequencialista, da qual faz parte o utilitarismo. E essa corrente ética ela diz o seguinte, que as condutas e as práticas morais dos seres humanos devem visar a máxima felicidade do maior número de pessoas possível. Então, nesse sentido, às vezes será necessário que algumas pessoas paguem ou sofram para que mais pessoas sejam felizes e tenham bem-estar. Então, por exemplo, se a gente for pensar na pandemia, quando começou a pandemia, inclusive eu mostrei um vídeo aqui de um treinamento na Espanha, de um treinamento no Hospital de Madrid, com a médica falando, olha só, a gente está num estado excepcional, a gente está no momento que, sabe, as normas mudaram, as regras mudaram. Agora a gente vai ter que decidir quem vive e quem morre. Porque no Código de Conduta Médica,
Em tese, na teoria, o médico tem que se desdobrar para salvar todas as pessoas possíveis. Mas, dada a circunstância, com recursos escassos, com médicos, né, com capital humano escasso, com leitos escassos, ou seja, você vai ter que escolher quem vai viver e quem vai morrer. E daí a escolha, né, que foi feita não apenas na Espanha, mas no mundo inteiro, era o seguinte: a gente vai pôr na UTI, a gente vai entubar, a gente vai gastar recursos com pessoas que têm chance de sobrevivência. Se chega aqui uma pessoa de 40 anos em estado crítico para ser entubado e chega aqui um senhor de 90 anos para ser entubado, o senhor de 90 anos vai morrer. A gente vai escolher o homem de 40 anos. Se chega aqui uma pessoa de 20 anos com comorbidades, com pouca chance de sobrevivência, e chega aqui um senhor de 40 anos, a gente vai salvar o senhor de 40 anos. Então, estava nas mãos dos médicos decidir quem ia morrer e quem ia viver. E fizeram isso. Fizeram isso e tem histórias de partir o coração de médicos contando como eles tinham lá pacientes e tiveram que escolher, esse aqui hoje vai morrer. Então é realmente chocante, porque é um estado excepcional. Basta pensar numa guerra. A guerra funciona desse modo. Na guerra você tem milhares de soldados, tem recursos limitados, médicos limitados, e daí chega lá um monte de pessoas feridas no hospital de campanha e o médico vai ter que decidir, olha só, eu vou aplicar recursos nesse aqui porque tem chance de sobreviver, tem chances de inclusive voltar talvez para o campo de batalha, e esse aqui eu vou deixar morrer porque não tem como salvar essa pessoa e as sequelas são gravíssimas. Então é uma lógica da escassez. Inclusive na vacina também, né? A vacinação aplica a mesma lógica, só que de maneira invertida. Enquanto que nos hospitais eles vão atender pessoas que têm chance de sobrevivência, na vacinação eles vão aplicar as vacinas em quem tem mais riscos de contrair a doença e ter complicações. Então começa com os idosos. Começa com os idosos e vai descendo para quem tem doenças crônicas, comorbidades, ou seja, vai descendo até um ponto que vai atingir um público que tem menos chances de ter complicações. Então inverte a lógica. Enquanto que no cuidado a gente vai cuidar de quem tem chance de sobrevivência, na prevenção, na vacinação, a gente vai cuidar de quem tem mais risco de contrair doença e ter complicações. Então, inverte. Mas isso aqui é uma lógica ética consequencialista. A gente sabe que algumas pessoas vão morrer, a gente sabe que algumas pessoas vão sofrer, mas não tem jeito. A situação é extraordinária, é uma pandemia, não tem como cuidar de todo mundo. A gente vai ter que selecionar. Alguns pagam para proteger a maioria. Todas essas posturas éticas têm seus problemas, têm suas zonas cinzentas, têm seus pontos cegos. Porque uma lógica deontológica muitas vezes é incapaz de lidar com situações extremas. Se a gente pensar, por exemplo, na série The Good Place, um personagem que tem lá, que é o Tiri, que é um professor de filosofia, ele constantemente se depara com situações que a ética deontológica que ele pratica, que ele segue, ele é meio kantiano, né, que a ética que ele pratica não é capaz de responder. E daí ele tem grandes dificuldades de sair dessa ética deontológica e entrar numa ética consequencialista, por exemplo. E ele vai aprendendo ao longo da série como lidar com essas exceções. Por outro lado, há certos aspectos, como, por exemplo, o Joseph Mengele ou a Prevent Senior, que estão fora desses campos, tanto do campo da deontologia quanto do campo consequencialista. O que eles estão fazendo aqui não é aplicar uma ética de pandemia, não é aplicar uma ética de um período excepcional. Eles estão, abusando do seu poder como médico, da sua autoridade como médico, para fazer experimentos com seres humanos. E isso não se encaixaria em nenhum desses princípios éticos. Eles estão fora disso. Eles estão agindo de maneira antiética e criminosa, possivelmente. E aí entra uma questão que eu tenho de qual é o tipo de formação desses médicos. Porque eu imagino que quem entra no campo da saúde, né, quem entra para enfermagem, ou para medicina, ou para farmácia, está pensando em salvar vidas. Está pensando em dedicar, em devotar a sua vida para proteger outros seres humanos, outras pessoas. E quando alguém se sujeita a fazer experimentos, a mentir, a fraudar documentos com base no negacionismo, eu fico pensando qual é a qualidade desse ensino da medicina no Brasil. Porque o ensino da ciência, sem a parte humanística disso, sem a parte ética, é vazio. Porque eles têm que ter consciência das consequências dos seus atos, de como aquilo ali impacta na vida dos seus pacientes, principalmente, porque são as pessoas que morreram na pandemia, mas também impacta na credibilidade da profissão. Porque isso vai levar à desconfiança. A pessoa vai pensar assim, será que o meu médico vai me matar? Será que o meu médico vai me curar ou vai fazer experimentos comigo? Isso aqui abala a própria estrutura da credibilidade de um médico. Esses médicos aqui estão maculando a profissão deles, estão maculando os exercícios da medicina. E, acima de tudo, estão sendo antiéticos. E daí,
Só mais um último detalhe para concluir esse vídeo. Algumas pessoas vieram comentar, né? Isso aqui é totalmente um parênteses, né? Algumas pessoas vieram comentar para mim assim: olha só, você viu esse caso da Prevent Senior? Isso aqui me leva a acreditar que pode ser que os médicos que trataram o Bolsonaro na facada tenham mentido também. E sinceramente, gente, a comparação é esdrúxula, a comparação é absurda. A primeira delas porque a gente descobriu essa história da Prevent Senior. Médicos da Prevent Senior foram e puseram a boca no trombone, denunciaram as práticas da Prevent Senior. Se a gente sabe disso é porque contaram. Então, vários médicos foram silenciados, vários médicos foram intimidados, vários médicos foram coniventes, compactuaram com isso, mas alguns se opuseram a isso e vieram e contaram. Então, para mim, isso é uma evidência de que em qualquer tipo de conspiração, entre aspas, né, alguém vai contar, alguém vai revelar isso. O Anthony Wong morreu em janeiro, agora em setembro a gente já sabe da história. O Bolsonaro foi esfaqueado em setembro de 2018. E nenhum médico daquele hospital, ninguém daquele hospital, ou dos hospitais pelo qual ele passou, veio e contou. Esse raciocínio feito aqui a partir dessa história é mais ou menos essa linha. Se X é verdadeiro, portanto Y é verdadeiro. Isso não tem sentido, isso não é lógico, isso é irracional, isso aqui é um non sequitur. Por exemplo, se os seres humanos nunca chegaram a Marte, portanto nunca chegaram à Lua. Essa é a base do raciocínio. E não faz sentido, como você pode perceber. É claro que isso não quer dizer que o caso do Bolsonaro não é suspeito, ou que não haja, sabe, algum tipo de coisa estranha. É claro que há. E pode ser que venha a ser revelado no futuro alguma coisa. Mas nesse momento não há evidências para isso, enquanto que há evidências para o caso da Prevent Senior. Inclusive, aqui eu parto de um princípio cético em relação a esse tipo de informação. Eu prefiro desconfiar da verdade do que acreditar ou propagar uma mentira. Eu prefiro ser cauteloso em relação ao que eu transmito para as pessoas do que ser inconsequente. E aqui está a justa medida do conhecimento, né? Bem, esse assunto é todo perturbador, porque a história realmente é, sabe, inacreditável e extremamente pavorosa. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história da Prevent Senior, se vocês acompanharam essa história aqui, Anthony Wong, a mãe do velho da van, os médicos ocultando, adulterando dados, sabe, fazendo experimentos com seres humanos, porque realmente isso é assustador. Me diga aqui embaixo o que você pensa, deixa aqui no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí, gente. Um abração e até mais. Tchau. Fala, turma do canal do Henry Bugalho, esse grande amigo, professor do ICL. Eu tenho um convite muito especial para fazer para vocês, para assistir uma aula inaugural que é aberta, gratuita, para todo mundo poder participar, que vai contar com Gessé Souza, com a Suzy Pisa e com a Gisele Citadino, para discutir o curso que o Noam Chomsky, o maior intelectual vivo do mundo, gravou com exclusividade para o Instituto Conhecimento Liberto. Uma aula onde a gente vai mostrar vários trechos do curso do Noam Chomsky e colocar essas pessoas que com certeza estão entre as mentes mais brilhantes do país para discutir todos esses conceitos. Vocês não podem perder essa aula. E para se inscrever gratuitamente para assistir essa aula, é só você clicar no link que vai estar aqui em cima ou aqui embaixo. Ou clicar no endereço que vai estar aqui na tela disponível para vocês. Não deixe de assistir não e convide todo mundo que vocês conhecem para poder assistir também. Um abraço e até lá!